Estamos aqui para mais um episódio do quadro Saúde em Evidência com a doutora Maribene Bahia. E nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o câncer de mama. A gente vai saber um pouquinho como a gente faz para prevenir, quais são os cuidados que nós precisamos ter. A doutora Mariana Cunha vai relatar um pouquinho do que ela tem vivido, falar um pouquinho para a gente quais são esses cuidados, que é algo super importante. Ei, Mari, seja bem-vinda ao programa. Bem-vinda demais. Obrigada, querida, pelo carinho, pela disposição. Sabemos que os médicos têm uma agenda super lotada, então tê-la aqui é um privilégio para nós. Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar do lado da Maribene Bahia, conhecendo você hoje. Obrigada. Duas figuras maravilhosas. Obrigada, Mari. Gente, a Mariana Cunha é oncologista, ela trabalha no Instituto Horizonte, na Oncomed BH. E hoje ela tem um tanto de informações importantes para trazer para vocês, né, Mari? Fala pra gente todo o conteúdo que você arrumou com carinho para essas mulheres escutarem hoje. Eu acho que estamos vivendo um momento importante. A pandemia trouxe reflexões importantes sobre o autocuidado, da gente se cuidar, da gente se amar, para trazer de dentro para fora todas as coisas boas que a gente tem, né? Já que a gente não podia usufruir do meio físico, a gente aprendeu a lidar com a nossa própria existência, com o nosso eu, e trazer o assunto do câncer parece longe da realidade da discussão de pandemia, mas está muito próximo. Se a gente lembrar que o câncer de mama é uma doença muito relacionada a hormônios, a alterações ambientais, a alterações físicas do corpo da mulher que respondem de forma hormonal, às vezes gerando um câncer, nem sempre, mas gerando um câncer, a gente tem que lembrar então que saúde da mulher, prevenir câncer é o dia a dia. Nós temos que prevenir câncer todos os dias. Mari, eu estava até pensando aqui, antigamente assim, acho que não é num tempo nem tão longe assim não. As pessoas recebiam um diagnóstico desse, era como se não tivesse mais jeito, um ultimato mesmo. Acho que hoje as pessoas já entenderam que isso mudou muito. Sim, com certeza. E o cuidado que a gente precisa ter para não chegar num momento, num diagnóstico tão complexo. A gente precisa desse olhar, um autocuidado. Essa mensagem é a mensagem do Outubro Rosa, é a mensagem das campanhas que são veiculadas para chamar a atenção para a mulher, justamente como eu disse que o dia a dia é que previne câncer. Esse momento é a reflexão de onde buscar as informações necessárias para esse cuidado. O caso do câncer de mama, a mulher com uma relação bem próxima à sua ginecologista, por exemplo, ou um mastologista, caso seja, pode conseguir conversar, dialogar sobre esses cuidados ao longo de toda a vida e não esperar os 50 anos que as campanhas tentam preconizar, e é a recomendação formal do Ministério da Saúde, de outros veículos de saúde pública, para que a mulher busque os exames de diagnóstico de câncer depois dos 50 anos. Mas aqui a conversa é um pouco diferente. Você está dizendo um pouco sobre falar de câncer, que antes era um tabu e que era uma doença que a maioria das vezes o diagnóstico era tardio. Vamos puxar um pouco do diagnóstico para prevenção, promoção e prevenção de saúde. As campanhas, especialmente a campanha do Outubro Rosa, ela também tem mudado o objetivo, o olhar da campanha, justamente para trazer a atenção para as mulheres, que não é só fazendo a mamografia, ultrassonografia eventualmente, ou até ressonância das mamas, depois dos 50 anos, para levar ao diagnóstico, sabendo que a doença já estará lá existente, para achá-la precocemente. Vamos pensar no momento antes, no momento de prevenir, de acompanhar com o seu ginecologista, com o seu, eventualmente, um clínico geral que acompanhe, né, o paciente, a pessoa ao longo da vida, para conversar, porque recentemente a gente tem visto uma expansão do câncer de mama em idades precoces, em mulheres jovens, e que não estariam disponíveis os exames para elas, porque elas não chegaram aos 50 anos, mas elas têm indicação de se prevenir e de fazer o diagnóstico, se for o caso, de maneira antecipada, precoce. E como que a gente chega nesse diagnóstico? Conversando. É a conversa, é o diálogo, é o cuidado, é o carinho de conversar isso com o médico, com o profissional que escolheu para cuidar da sua saúde, para chegar nesse diagnóstico. Inclusive, Mari, alguns pacientes não tocam nesse assunto com o clínico, né? Muito. Eles deixam para conversar isso quando tiverem uma consulta com o ginecologista. E essas mulheres, às vezes, passam longos anos
sem ir no ginecologista. Você sabe que é muito interessante que existe um percentual grande de pacientes que acaba descobrindo câncer pelo parceiro. Não é pelo médico. Então, o parceiro também, que né, o namorado, a namorada, o parceiro da paciente que tá ali antenado, que conversa sobre aquelas alterações na mama. É um líquido diferente que está saindo, é uma secreção diferente que está saindo no mamilo, é uma alteração de coloração na mama diferente, porque muitas vezes as pessoas buscam o diagnóstico do nódulo, da massa, e nem sempre o diagnóstico do câncer de mama vem dessa forma. É verdade. Então, essas alterações da mama, por menores que sejam, devem ser vistas com cuidado. E, na verdade, o ideal é que se faça essa prevenção, busque, né, alguma alteração na mama numa fase mais precoce, inicial, porque quando você vê realmente a coisa já estabelecida, é porque o diagnóstico já está mais avançado, né? E é isso, as campanhas tentam chamar a atenção, eu acho esse diálogo extremamente importante, para que a gente difunda informações pertinentes, adequadas, que as pessoas saibam onde procurar informações de qualidade, para não haver equívocos de digitar no Google e falar, não, eu tenho que esperar 50 anos para fazer mamografia. E uma coisa que eu vi durante a pandemia, até aconteceu dentro da minha família, é que as pessoas, elas não queriam fazer os exames porque não queriam se expor ao vírus. E aconteceu exatamente isso. Eu tenho uma tia que está passando por esse momento muito difícil, e ela foi protelando por causa da pandemia, e quando ela já foi fazer o exame, ela já viu que estava com câncer de mama. Nos últimos 2 anos, a maior dificuldade que a gente tem enfrentado, sem dúvida, é o alerta para a necessidade dos exames e o chamado para a realização deles diante de uma balança tênue, que é sair de casa com o vírus circulando, o medo de uma coisa real, que é o Covid, a pandemia, mas o medo incipiente, o medo velado de um câncer, de uma doença que também traz bastante desgaste físico e emocional. Com certeza. Uma coisa que eu gosto muito de fazer no consultório, Mari, quando eu estou examinando os pacientes, eu faço o eletro, né? Então, eu aproveito aquela horinha ali para dar uma vigiada na mama da mulher, sabe? Então, eu olho se tem alguma secreção, se tem alguma coloração diferente. Às vezes, você nota uma lesão que não era para estar ali. Então, eu chamo a atenção, olha, você já foi, vamos pedir uma ultrassom de mamas, vamos fazer uma mamografia se já tiver indicação, sabe? Então, não espero chegar naquele momento em que a mulher tem indicação pelo SUS, não. Eu mesmo já faço e falo, olha, você vai procurar a ginecologista ou o mastologista, leva o resultado do exame já pronto, sabe? Eu não deixo passar, assim, porque eu acho que é um momento onde... Porque às vezes aquele paciente, aquela mulher, ela tem tantas atribuições no dia a dia que ela não vai conseguir marcar um ginecologista. Aí eu facilito a vida dela, dou uma olhadinha, vejo que tem alguma alteração, já solicito os exames e falo, vai lá, encaminho para o profissional, né? Que às vezes o oncologista, por exemplo, falar sobre isso é até interessante, porque nem sempre as pacientes chegam para mim dessa forma, né, Mari? Muitas vezes elas chegam para mim com o diagnóstico estabelecido, às vezes com a conduta até cirúrgica já em andamento. E o oncologista sempre lembrado nessas campanhas como o chamariz para poder conversar sobre esse assunto. E aqui eu acho que eu trago o diálogo. Eu acho que é importante, o seu papel é o papel do cardiologista, do clínico geral, do ginecologista, do mastologista, do profissional que seja, ainda que seja no posto de saúde, o médico lá do PSF, da UBS, que acompanha, para que... minha história tem uma história familiar positiva de câncer de mama, mamãe teve câncer de mama, minha avó teve câncer de mama, e por que eu vou esperar 50 anos para poder conversar sobre isso? E aos 30 anos eu vou lá conversar com o médico quais são as minhas chances de que isso aconteça, o que eu tenho que fazer para que isso não ocorra e como eu posso fazer para, caso ocorra, eu diagnosticar melhor. Então, eu tenho uma curiosidade, porque eu não tenho essa informação, mas uma pessoa, por exemplo, ela não tem plano de saúde, ela vai a uma consulta no SUS e ela tem a necessidade de fazer como é que chama, gente? Uma mamografia ou um ultrassom. Tem um período que eles pedem para isso? Como é que é? Porque a pessoa não pode deixar aquilo ali
de repente necessitando Isso. de fazer esse exame. Essa pergunta é extremamente importante, porque existem medidas de saúde pública, coletiva, que são medidas instituídas de maneira governamental para tentar ter um maior alcance populacional. Sim. Então entenda que isso é feito não para achar as exceções, as minorias, isso é feito como medida de rastreamento geral, para tentar captar o maior número de pessoas numa faixa etária em que a doença é mais prevalente. Então, a doença do câncer de mama é mais prevalente nas mulheres acima de 50 anos. Então, uma medida de saúde pública hoje e que é adotada por diversos serviços, não só em saúde pública, mas até em alguns serviços privados, é a preconização do exame do ultrassom, mamografia, a partir dos 50 anos. Sim. Mas a individualização vem disso, vem da conversa em que você, tendo uma história familiar, tendo alguma alteração que você queira que seja acompanhada, lembrar que muitos nódulos são benignos, alterações na mama que são palpáveis, visíveis, nem sempre são câncer, mas por isso mesmo precisa do acompanhamento. As campanhas servem, e essa pergunta de quando procurar, 50 anos é um marco de saúde pública. O colégio americano, as sociedades americanas, países até mais desenvolvidos, eles preconizam que isso seja aos 40, 45 anos. Então a gente vê que o limite para a realização dos exames, ele é ajustado inclusive com as demandas do seu país, de como conseguir abarcar a maior parte da população para esse tipo de medida preventiva. E eu gosto de lembrar o seguinte: fazer mamografia e ultrassom não é prevenir câncer, concorda? Concordo. É descobrir câncer mais precoce. Então, é por isso que eu fico dizendo, e acho que a conversa ela tem que partir para o antes, para como eu previno câncer de mama. Que é uma boa ideia de prevenção de câncer de mama. Pode parecer idiota, né? Mas saiu um estudo muito interessante há 2 anos atrás, mostrando que a obesidade é sim um fator de risco para câncer de mama. A mulher obesa produz uma quantidade maior de 2 hormônios que são responsáveis, em última instância, pelo câncer de mama, que é o estrogênio e a progesterona. Então, quanto maior o índice de massa gorda, não necessariamente o peso que interessa, e aqui eu chamo a atenção para a obesidade, doença mesmo, quanto maior o índice de massa corporal, maior o índice de massa gorda, maiores as chances de produção de estrogênio e progesterona, e com isso aumenta o risco do câncer de mama. É muito interessante isso que você está falando, é muito importante a gente pensar nisso. Alimentação, exercício físico, parece que é, igual você falou, banal, mas não é. Não, diminuir o estresse, né? Lembrar que mulheres são hormônios, né? Somos então hormônios, e esse número de hormônios que nós temos somos feitas tanto para a parte boa quanto para a parte ruim, que é o câncer, mas nós temos benefícios enormes da nossa quantidade de hormônios. Mas a gravidez é um período que gera um grande estresse físico e hormonal, e por isso mesmo é um período que requer um acompanhamento mais a miúde, mais frequente das mamas também, para a saúde das mamas da mulher. O pós-parto, a amamentação, é um período que requer uma atenção especial às mamas das mulheres. Então veja só, a quantidade de momentos na vida em que nós temos um fator de risco inerente ao fato de sermos mulheres. É verdade. E que por isso mesmo temos que tomar conta da nossa saúde de forma diferente, sim. Né? Não vamos dizer que homem e mulher é igual nesse ponto, não, porque não é, não. Os hormônios são diferentes. De jeito nenhum. Nós somos pétalas, muitas vezes, e às vezes um vulcão. Exatamente. E é por isso que a gente está aqui, né, Mari? Exatamente. Querendo trazer informação para você que está aí do outro lado, trazer esse desejo de cuidado mesmo, de qualidade de vida. E nós queremos te agradecer. A gente podia ficar aqui um tempão, porque tem muita muita coisa, gente. Vamos convidar a Mari mais vezes. Vamos sim. Virei com o maior prazer. Muito obrigada pelo esclarecimento, viu? Que bom. Você continue sendo essa mulher que preza também, pelo que você falou, a individualização. É isso aí, é o que é o mais importante. Obrigada, querida. Obrigada, Mari. Nós queremos agradecer a 8 Filmes, que está sempre aí do outro lado. Agradecer a Ágora por esse look lindo, KF da Mari, e a Dexol, que cedeu esse espaço tão gostoso pra gente estar gravando. Eu quero agradecer também ao Instituto Horizonte, que cedeu a doutora Mariana para estar aqui com a gente, né, divulgando um pouco do hospital que está chegando com a gente aí novo, né? E a Oncomed BH, agradecer porque eles cederam a presença da doutora Mariana Cunha. Obrigada.